Fala, moçadinha, bora para mais uma aula. Terminamos subordinação. Professor, eu vou chorar, professor. Eu adorava subordinação. Eu também. Vamos agora falar de um assunto mais delicado. Sabe aquela ferida quando você cai, rala o joelho? Sabe aquela ferida, aquela casquinha? Vamos cutucar a ferida agora, porque vai doer. Vamos lá, porque é uma aulinha pesada. É uma aulinha difícil, uma aulinha que a galera tem dificuldade bastante, mas vamos fazer essa aulinha ficar bastante amiguinha para você ir bem nas suas provas, ok? Isso aqui é uma aula muito imprescindível para que você faça suas redações e elas fiquem nota 1000, ok? Aula de regência verbal e nominal. Sir, como que você vai fazer? É grande essa aula, não é? Por isso que eu vou dividi-la. Vamos fazer a primeira parte, hoje nós vamos falar de regência verbal, e na próxima aula a gente fala de regência nominal, e como a regência nominal é mais curtinha, a gente resolve bastante exercício na próxima aula também. Hoje, eu adotei uma didática um pouco diferente. Hoje eu vou explicar a teoria e já resolve o exercício. Explica a teoria e já resolve o exercício. Ok? Beleza? Vamos começar? Moleza? Senta no pudim. Isso aí, vamos começar. Aula de regência verbal e nominal. O que é isso? O que é regência, professor? Regência? Que nome feio. Regência é a parte da língua portuguesa, é a parte da gramática que vai estudar relações de concordância entre verbos ou nomes, né, gente? E os termos que completam essa semântica. Como assim? Regência, vamos retomar, é a parte da gramática que vai estudar o que um verbo, o que um nome pede para complementar a sua significação, certo? A regência é muito necessária, porque algumas palavras da nossa língua portuguesa elas não têm sentido completo por si só. Então você precisa de alguma complementação. Essa complementação ela se dá por intermédio dessa regência. Ok? Entendida a definição de regência? Os jovens estão acostumados. Quando eu falo isso, você não fica com a cara da Nazaré pensando naquelas formas de matemática? Você fica. Os jovens estão acostumados com o quê, porra? Então, você precisa de uma complementação. Então, perceba que acostumados, enquanto o verbo principal dessa minha locução verbal estão acostumados, precisa de uma complementação. Os jovens estão acostumados com a tecnologia. Complementem a minha ideia. O nome acostumados, ele pede complemento antecedido de preposição com a tecnologia. Com a minha preposição, a tecnologia é o meu complemento. Então a regência estuda justamente isso. O que está faltando para complementar a semântica de determinada frase ou oração? É isso que a gente vai estudar hoje, por causa dos verbos, certo? Quando a gente tem uma relação de regência entre termos, nós temos duas classificaçõezinhas aí. O termo regente e o termo regido. O que é isso, meu Deus do céu, professor, estou com medo. Dê-me a mão, vamos atravessar a rua juntos. Vamos lá, ó, devagarzinho. O termo regente, o que é isso? É o subordinante. O que é um subordinante? É aquele que subordina. É aquele que está em um nível de hierarquia maior. O que é um termo regido? É um termo subordinado. São orações subordinadas? Não. Aqui eu estou falando de subordinado enquanto a sua significação que você encontra no dicionário. Subordinado significa submisso. Ok? Regente e regido. Essas são as classificações muito importantes. Ó, temos necessidade de pares. Necessidade pede o complemento. Se eu falar só temos necessidade, está incompleto. Então, ele que pede, ele que manda, ele é o regente. De paz está complementando a necessidade. Ele está submisso à necessidade. Ele é o subordinado. Ele é o regido. Então, o que está de azulzinho é o regido e o que está de vermelhinho é o regente. Aqui temos necessidade de paz. Necessidade é um nome. É um nome que está pedindo complemento. Então, essa regência é a regência nominal. Ok? Pedro gosta de futebol. Gosta, pede complementação. Só que gosta é um verbo, então é uma regência verbal. Todos assistiram aos jogos. Esse assistiram é um verbo, é uma regência verbal. Tenho muito medo de cobras. Medo é um nome, então é uma regência nominal. Quando o regente é verbo, a gente tem a regência nominal. Quando o regente é um nome, nós temos a regência nominal.
beleza? Hoje nós vamos falar da regência verbal. A regência verbal, ela está muito assentada. A base, o pressuposto primordial dela é a transitividade verbal. Ok? Vamos retomar os conceitos de transitividade? A transitividade, ela se distingue em dois grandes grupos. Na intransitividade e na transitividade. Intransitividade são os verbos intransitivos. O que são verbos intransitivos? São aqueles que não necessitam de complemento. Eles têm sentido completo por si só. Ok? Nossos pais viajaram. Viajar é um verbo intransitivo. Após uma noite flor, do cacto morre. Morrer é um verbo intransitivo. Nós já vimos bastante isso. E os transitivos são aqueles que precisam de complemento. Sua mãe fez compras. Fazer é um verbo que pressupõe uma complementação. Ian gosta de sorvete. Gosta de quê? Opa, preciso de um complemento. Então é um verbo transitivo. A transitivação, os verbos transitivos, por sua vez, eles podem se dar de três modos. Transitivo direto, quando o complemento ele se dá de maneira direta, sem preposição, certo? É o VTD que pede um OD, né, que pede um objeto direto, a gente já viu bastante isso. Você também tem um transitivo indireto, ou seja, a complementação, o seu complemento dessa ideia, a regência se dá por meio de uma preposição, ok? E o verbo transitivo direto e indireto, em que a regência se dá por meio direto e meio indireto. Ele tem um sentido, sim, só que ele pede dois complementos, um complemento direto e um complemento indireto. São os verbos bitransitivos, ok? Relembrado, estava enferrujado isso na cabeça, agora a gente relembrou, tá tudo suave na nave, né? Então vamos estudar alguns verbos. Senhor, a gente vai estudar todos os verbos da língua portuguesa? Não. A gente vai estudar só alguns verbos que costumam cair mais nos vestibulares. Alguns que tem pegadinha, alguns que, porra, não sabia disso. E essa aula, eu falei que ela é muito importante para a redação, porque você vai escrever determinado verbo na redação, aí o professor vai lá corrigir, circula. Regência. Anota aqui a casa de regência. Você fica tipo, oh, what the fuck? Que porra é essa? É essa aula que vai fazer com que você não erre mais isso. Ok? Vamos pegar alguns verbos, os mais importantes, e vamos torar o pau nisso. Primeiro verbo de hoje, o verbo assistir. O verbo assistir tem 4 regências. Meu Deus do céu. Assistir no sentido de verbo intransitivo, ele significa morar. Assisto em São Paulo. Quando eu falo assisto em São Paulo, eu estou falando que eu moro em São Paulo. Ele é um verbo intransitivo. Mas ele também pode ser um VTD, um verbo transitivo direto, no sentido de ajudar, amparar, auxiliar, socorrer. Assisto o doente. Quando eu falo assisto o doente, estou falando ajudo o doente. Então grava isso. Quando eu uso o verbo assistir enquanto verbo transitivo direto, ele significa ajudar. Quando você fala assisto a televisão, assisto o filme, tá errado. Você usa somente o verbo transitivo direto, a regência direta do verbo assistir, quando ele significar ajudar, ok? Quando ele significar ver, expectar, ele significa uma sintática de verbo transitivo indireto. Ele pede preposição. No sentido de ver é assisto ao espetáculo de dança. Não assisto o espetáculo. Você não está ajudando ele. Você está vendo ele. Então é ao. Tem a preposição a regida. Ok? Verbo transitivo direto e indireto. É quando você fala ter direito a. Assiste-lhe o direito de falar. Assiste-lhe o direito de falar quer dizer, ele tem direito de falar. Cabe a ele o direito de falar. Sempre não. Na maioria das vezes, nessa função de verbo transitivo direto e indireto, vai aparecer o lhe ali, certo? Então, no sentido de ter direito a, eu tenho um verbo bitransitivo, ok? Olha um exercício. Em qual alternativa, já está com a resposta, né? Em qual alternativa o verbo assistir é transitivo indireto e possui o sentido de caber razão a alguém? Não assistimos ao espetáculo? Não, isso não significa, isso significa ver. Todos os dias assistimos às aulas? Significa ver, o verbo assistir. A ONG assistiu aos desabrigados? Significa ajudar. Assiste a mulher o direito à licença maternidade? Ok. Cabe razão à mulher o direito de maternidade. Ok? Vá assistir ao doente no corredor. Vai ver ele. Ok?
Então, qual alternativa tem o sentido de caber razão a alguém? Alternativa D. Beleza? Primeiro verbo suave na nave? Vamos para os próximos. Verbo obedecer e desobedecer. Ambos têm a mesma aplicação, ok? É só uma ideia de negação, né? O des na frente, um prefixo. Ele só tem uma regência, gente. Obedecer, desobedecer é verbo transitivo indireto. Então eu não obedeci meu pai, eu obedeci ao meu pai. Eu não obedeci a minha mãe, eu obedeci a minha mãe. Ok? Então, o verbo transitivo indireto. Eu preciso de uma preposição. Obedecia ao pai. Obedecia-lhe. Lembra quando nós falamos na aula de sintaxe dos pronomes relativos que o, a, os, as, eles funcionam do ponto de vista sintático como objeto direto. O lhe, por sua vez, ele funciona como um substituinte para objeto indireto. Lembra que eu falei assim, decora, isso que vai ser importante. E o é. O lhe é pronome que vai funcionar como objeto indireto. O, a, os, as, objeto direto. Aqui, obedecia-lhe é porque obedecia ao pai. Esse lhe é ao pai. É um verbo transitivo indireto, obedecer ou desobedecer. Se fosse transitivo direto, seria obedecia ao, mas é obedecia-lhe, porque a transitividade é indireta. Verbo namorar. Saudades? Eu acho melhor não. Namorar é um verbo transitivo direto. Eu não namoro a ela, eu namoro ela. Ela namorava uma celebridade. Não é que namorava a uma celebridade, não, eu namorava uma celebridade. A transitividade se dá de modo direto. Beleza? Outro verbo. Verbo aspirar. Aspirar tem duas regências importantíssimas. Primeira regência. Enquanto verbo transitivo indireto que você utiliza bastante na redação. Ele significa almejar, buscar algo, objetivar. No sentido de almejar, o verbo aspirar ele é transitivo indireto, ou seja, ele pede preposição. Aspirava ao poder, não aspirava ao poder. Aspirava ao poder porque é uma ideia de dinamicidade. Lembra a ideia de verbos dinâmicos? Olha a ideia de movimento. É o meu objetivo estar no poder. Então é uma ideia de almejar o poder. Então tem preposição. Agora, quando for no sentido de inspirar, eu aspirei algo, errado, hein? Na ideia de aspirar algo, no sentido de inspirar, inalar, é o transitivo direto. Aspirava o perfume das flores. Eu senti o cheiro. A ideia de sentir o cheiro ou de inalar via nasal algo é uma ideia transitiva direta, ok? O aspirar, contudo, você precisa ter uma ideia que quando ele está funcionando como verbo transitivo indireto, no sentido de almejar algo, ele não aceita o lhe. Por mais que o lhe funcione como objeto indireto, lembra que eu falei nas exceções que tem alguns verbos que não aceitam o lhe. O aspirar é um, ok? Você coloca a ele, aspirava a ele, por exemplo. Não coloca o lhe. Verbo preferir. Ele pode ser VTDI ou VTD. VTDI é quando você prefere uma coisa a outra. Prefiro brincar a trabalhar. Brincar é meu objeto direto, a trabalhar é meu objeto indireto. Prefiro o azul ao vermelho. Ok? É um verbo bitransitivo. Agora, ele pode ser só transitivo direto. Quando eu dou primazia, prefiro você. Prefiro isso. Prefiro comer. Prefiro tal coisa. Quando eu faço uma escolha, no sentido de dar primazia a algo, dar preferência a algo, ele é transitivo direto, ok? Algumas construções que a gente faz na oralidade, prefiro mais, prefiro antes, prefiro mais que, elas não são aceitas pela norma padrão, tá? Uma linguagem coloquial. Prefiro antes, prefiro mais. Não, prefiro alguma coisa, ok? Preciso de um complemento, certo? Das opções abaixo, escolha a alternativa que mais se adequa não tem acento, aos enunciados linguísticos ora expressos, levando em conta os casos referentes à regência verbal. Estas são as normas. A que ou que você deve obedecer? Quem obedece, obedece a alguém. Então essas são as normas a que você deve obedecer, ok? Márcia namora com o Felipe ou namora Felipe? Namorar é um verbo transitivo direto. Então namora Felipe, não tem nada aí.
Não tem que colocar nada aí no meio, ok? O médico assistiu o paciente ou assistiu ao paciente? Ele ficou vendo ele ou ele ajudou ele? Ajudou, né? Então assistiu o paciente. Tem que colocar um o aí no meio, ok? Esse é o cargo a que ela aspira ou que ela aspira? Ela não está almejando? Não é uma ideia de transitividade indireta? Então, a que ela aspira. Prefiro língua portuguesa à matemática. Vocês também, né? Falar para o real, eu não. Eu prefiro matemática. Sabia? Saudade de matemática. Mas a gente está firme e forte aqui. Vamos lá. Esse A, ele tem que estar ali. Prefiro língua portuguesa do que matemática? Não. A matemática. Tem que colocar um A craseado aí no meio. Ok? Bele, 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 bele. Próximo verbo. Verbo querer. Professor, eu quero tanta coisa que eu quero, mas não posso, que eu devo, mas não posso. Aí é o conceito de ética, né, gente? Ética é essa regência aí no meio. Querer. Querer, ele tem uma aplicação, que é de verbo transitivo direto. Querer, só que assim, do ponto de vista sintático, ele tem uma aplicação, que é de verbo transitivo direto. Só que do ponto de vista semântico, ele tem duas. Como assim, professor? Ele pode ser verbo transitivo direto, no sentido de desejar, quero a lágrima de emoção. Eu quero algo. Esse algo se dá por meio de uma transitividade direta, não tem preposição. Quero alguma coisa, eu desejo alguma coisa. Só que ele também pode ser no sentido de querer bem, estimar, amar. Queria muito aos amigos. Professor, nunca ouvi isso, é muito raro. Realmente, é muito raro. É uma coisa mais arcaica. Os avós às vezes falam isso. Queria muito aos amigos. Então é uma frase mais antiga, mas existe. Ok? Então, ambos são verbos transitivos diretos. Você não coloca a preposição. Só que tem dois significados diferentes. Um significado que é desejar, outro significado no sentido de querer bem. Beleza? Acerca das orações a seguir, atribua F para falso e V para verdadeiro. O meu sonho é um dia fazer uma prova para aluno e colocar assim, atribua V para falso e F para verdadeiro. Nossa, tanta gente que ia rodar, eu ia dar risada. O A. Ele queria muito viajar nessas férias. B. Ele queria muito aos seus 2 filhos. Sacou a diferença do verbo querer? No A, o sentido de querer diz respeito a ter afeto, estimar? Não. O A tem ideia de desejar. É a primeira aplicação do verbo querer, ok? Em B, o sentido de querer está relacionado a desejar, pretender. É o contrário. É o sentido de ter afeto, estimar em B. Aí, agora que eles inverteram, né? Em B, o sentido de querer está relacionado a ter afeto, estimar? Sim. Em A, o sentido que pode ser atribuído ao verbo querer é desejar, pretender? Perfeito. Ok? Próximo uso da regência verbal. O verbo pagar e o verbo perdoar. É a mesma análise. Tanto o pagar quanto o perdoar, eles têm a mesma regência. Eles podem ser VTD, VTI ou VTDI. Difícil, professor. Difícil. Vamos lá. VTD. Quando você paga, eu vou usar o pagar como exemplo, ok? VTD no sentido de que quando você vai se relacionar, o objeto vai ser uma coisa. Como essa pessoa não entende nada? Ó. Paguei a dívida. Dívida é uma coisa, não é uma pessoa, ok? Dívida sendo uma coisa, o verbo vai ser transitivo direto. Paguei a dívida, sem crase, ok? Vai ser transitivo indireto quando o objeto é uma pessoa. Paguei ao vendedor. Paguei a ele, ok? Não paguei o vendedor. Porque vendedor é uma pessoa. Pessoa pede regência. Pede preposição, ok? E vai ser bitransitivo quando o objeto é pessoa e coisa. Paguei a dívida ao vendedor. Ok? Paguei a dívida. Esse a dívida vai ser o verbo transitivo da sua parte direta. Ao vendedor é a parte indireta. Por isso é um verbo bitransitivo. Você tem que sempre tomar cuidado aos pronomes oblíquos, sejam eles átonos ou tônicos. Aqui a gente está falando pronome oblíquo átono. Ó, objeto direto, os as. Eu já havia comentado isso, né? Objeto indireto, lhes. Paguei a dívida, paguei a. Paguei ao vendedor, paguei-lhe. Paguei a dívida ao vendedor, paguei-a ao vendedor ou paguei-lhe a dívida. Beleza? Substituições feitas. Outros verbos, esquecer ou lembrar, ambos têm a mesma regência. Pode ser verbo transitivo direto, esqueci o livro, sem preposição.
Pode ser verbo transitivo indireto, só que vai ser pronominal. Esqueci-me do livro. Quando eu coloquei esse pronome no meio, eu não mais tenho uma transitividade direta, eu tenho uma transitividade indireta. Preciso da preposição. Preciso do de. Esqueci-me o livro. Não, esqueci-me do livro. Ok? Você só vai esquecer de maneira direta quando eu não tenho pronominal. E também você tem o verbo transitivo indireto sempre na terceira pessoa. Esqueceu-me o livro. O livro foi esquecido por mim. Quando eu falo esqueceu-me o livro, significa o livro foi esquecido por mim. Quando eu uso um verbo na terceira pessoa, o verbo esquecer na terceira pessoa, esqueceu, eu utilizo ele de maneira pronominal e ele é transitivo indireto. Ok? Esqueceu-me o livro. Transitivo indireto não, né, gente? Transitivo direto. Ó. Esqueceu-me o livro. Na desenvoltura, ele vai ser um transitivo indireto. Então, esse VTI que eu escrevi aí se refere à desenvoltura. Porque esqueceu-me o livro, ele não tem preposição. Não é esqueceu-me do livro, não. Esqueceu-me o livro. Aí não tem preposição. Agora, na desenvoltura, o livro foi esquecido por mim. Olha o por aí quanto preposição. Ok? Tem que ficar muito atento a isso. O verbo lembrar. O verbo lembrar, ele pode ser também VTDI. Como assim lembrar? É muito importante esse verbo porque cai. Tipo vó no banheiro molhado. VTDI. Algo, alguém, você lembra algo, alguém, ou você lembra alguém de algo, ok? Grava isso. Lembrar. Você lembra algo, alguém, ou você lembra alguém de algo. Lembrei o porteiro de suas obrigações. A professora lembrou aos alunos a data da prova. Certo? Lembrei o porteiro de suas obrigações, eu lembrei alguém de algo, ok? A professora lembrou aos alunos a data da prova, eu lembrei algo a alguém, ok? Assinale a única alternativa incorreta, olha, grifa, sublinha, quanto à regência do verbo. Perdoou o nosso atraso no imposto. Tá certinho. Imposto é uma coisa, então é transitividade direta. Lembrou ao amigo que já era tarde. Certo? Lembrei a alguém de algo ou algo a alguém, né? Que a gente viu aqui, ó. Lembrou algo a alguém ou alguém de algo. Aqui é algo a alguém. Moraram na Rua da Paz. Perfeita regência. Mora quem mora em algum lugar. Meu amigo perdoou ao pai. Quem perdoa a alguém. Estava aqui atrás, ó. Perdoar. É a mesma regência do verbo pagar. Certo? Lembrou de todos os momentos felizes? Tá errado, né, gente? Lembrou todos os momentos felizes, ou quero deixar o de, coloca pronominal. Lembrou-se de todos os momentos felizes. Coloquei pronominal, aí beleza o de aí. Não coloquei, tem que ser, então, direto a transitividade. Ok? Lembrou todos os momentos felizes. Beleza? Verbo visar, um verbo muito utilizado que o povo erra muito nas redações. Ok? Visar. Tem duas aplicações, tem duas regências. Primeira, enquanto verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto quer dizer ter por objetivo, almejar, aspirar a algo. Visava ao poder. Olha o meu objetivo, a minha ideia de destino. Ok? Então ele é transitivo indireto, tem que ter preposição. O governo deve promover mudanças na conjuntura socioeconômica visando a uma melhor aprendizagem dos alunos. Não visando uma melhor aprendizagem dos alunos, ok? No sentido, então, de ter por objetivo, eu tenho que ter a preposiçãozinha a, ok? E aí o ao está aglutinado, né? O a, preposição com o artigo, ok? VTD. Ele vai ser VTD no sentido de mirar, no sentido de pôr visto, de olhar, ok? Visou o alvo com precisão. Mirei o alvo com precisão. No sentido de mirar, visar, ele é transitivo direto, não coloco preposição. Certo? Apesar do verbo visar ele ser VTD, no sentido de ter por objetivo, ele não aceita o lhe. Assim como o verbo aspirar que nós falamos. Tem alguns verbos que não aceitam o lhe. Então visava a ele, não visava lhe. Ok? Assinale a opção em que o verbo visar foi usado em desconformidade com as regras da regência, ou seja, onde está errado.
Vou começar pela alternativa E. Por quê, professor? Vamos variar um pouco, né, gente? O atirador visara bem o alvo sobre o muro. Tá certinho, sentido de mirar. A professora visou as provas de seus alunos? Mirou? Olhou? Ok. Visava aquela nomeação havia anos? Certinho, o A está craseado, a preposição está embutida no aquela. Sua campanha visou a conquistar os eleitores indecisos? Olha o A aí, ok? Está conjugado certinho. Olha a alternativa A, lê aí. A alternativa A tá errada, né? Com aquele dinheiro visava a compra de um automóvel? Não, visava a compra. Tem que ter o crase aí, que é o objetivo, ok? Alguns outros verbos. O verbo ir, chegar. Você tem eles enquanto verbos intransitivos. Verbo intransitivo. Enquanto no sentido de estar em, ele vai reger a preposição em. Fui na primeira classe. O na é em mais a. No sentido de estar em, vai reger o em. Ok? No sentido de dirigir-se a, ideia de movimentação, ele rege o a. Aqui é a questão de verbo estático e verbo dinâmico. Verbo dinâmico rege a. Verbo estático rege em. Lembra que nós falamos na aula de pronome relativo que eu voltaria a falar disso aqui? Estou falando. Ok? Verbo estático rege em. Verbo dinâmico rege a. Ok? Violência aumenta em São Paulo. Oba, estou com sorte. Consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. Na charge, ao lado, há um erro clássico de regência. Qual é esse erro? Ele não está utilizando chegar em. Quem chega, chega a algum lugar. Na norma culta, meu Deus do céu. Na norma culta, o verbo chegar, ele exige a preposição a, na indicação de destino, ideia de movimentação, e não a preposição em, ok? A gente usa o em na maioria das vezes, né? Mas não tá errado, ok? A gente chega a algum lugar. Beleza? Consegui chegar a casa em segurança. Beleza, gente? Verbo implicar. O implicar a gente também usa bastante nas redações. Implicar no sentido de acarretar, de consequência, ele é VTD. Ignorância implica opressão. É VTD. Não tem preposição. No sentido de acarretar. No sentido de consequência. Ok? No sentido de meter-se. No sentido de meter-se, ele é um verbo transitivo indireto. Implicou-se em brigas. Quer dizer, meteu-se em brigas. Aí ele vai ser transitivo indireto. Beleza? No sentido de mostrar má disposição com as pessoas, implicava com todo mundo. Aquele amigo chato que implica com todo mundo. Eu tenho um assim. Nossa, eu falo demais. No sentido de implicava com todo mundo, quer dizer, tem má disposição com as pessoas, antissocial, chato, ele é VTI, ok? Ele exige a preposição, no caso, com. Beleza? Quando a gente fala implica em, no sentido de acarretar, isso é muito utilizado na linguagem coloquial, né? Essa ação dele implicou em desemprego. Tá errado, ok? Quando você vai utilizar na redação o verbo implicar no sentido de trazer uma consequência, é a transitividade direta. Beleza? Quando implicar tem sentido de acarretar, produzir como consequência, constrói-se a oração com objeto direto, como se vê em. A alternativa aí. O novo congelamento de salários implicará uma reação dos trabalhadores. Ok? Outros verbos. Informar, avisar, notificar. Olha quanta aplicação tem esses verbos. Sentido de VTD, VTDI. Quando esses verbos informar, avisar, notificar, eles estarão sendo aplicados como VTD ou VTDI. Quando você fala, por exemplo, informar, ou avisar, ou notificar, no sentido de fazer saber, dar conhecimento, tomar ciência de algo, ele vai ser VTD ou VTDI. Ele informou as datas. João informou ao irmão a ausência dos pais. Estou informando algo a alguém, ok? Nessa segunda ocasião. Pode ser VTDI no sentido de prevenir.
todos o informam do caráter de seu amigo. Ou seja, estou prevenindo para você, ok? É um verbo bitransitivo. Pode ser VTD no sentido de informar por si mesmo. Ó. O papel da escola é informar seus alunos, no sentido de informar. Informar no sentido de informar mesmo, de dar informação. Aí é VTD. VTD ou VI, no sentido de postar informações, notícias. Um jornal deve informar seus leitores. Ou informar sem criticar, aí é VI. Ok? Sabe quando parece que tem algo raspando? Essa é a minha sensação. E o verbo informar também pode ser utilizado no sentido pronominal. Antes de criticar, informe-se. Tá vendo? Pronominal. Informei-me sobre o fato. O jovem informou-se de tudo. Aí é uma ideia de transitividade indireta. Ok? Assinale o item que há erro quanto à regência. São essas atitudes de que discordo. Tá certinho. Há muito já lhe perdoei. Quem perdoou alguém. Informo-lhe de que paguei o colégio? Não. Informo-lhe que paguei o colégio, não de. O lhe já é um objeto indireto. Informei a ele. Esse de que paguei o colégio seria outro objeto indireto? Não. Então, quando você tem o lhe apresentado e você coloca preposição, alguma coisa está errada. No caso, o que está errado é o de que paguei o colégio. Ok? O verbo proceder. É muito importante esse verbo. Ele pode significar não ter fundamento. Aí ele vai ser um verbo intransitivo. Suas queixas não procedem. Simplesmente não procedem. Não precisa de um complemento. Ok? Verbo intransitivo. Pode ser também no sentido de originar-se. Aí ele vai ser um verbo transitivo indireto, que rege a preposição be. Muitos erros procedem de falta de informação adequada. Ou seja, origina-se daquilo. Beleza? E também pode ser no sentido de dar início, executar, que ele vai ser transitivo indireto, só que vai reger a preposição a. Os detetives procederam a uma investigação criteriosa. Deu início, executou uma investigação. Beleza? O verbo custar. O verbo custar no sentido de valer, ele é VTD. Sonhos custam dólares. Disney, né? Custa dólar e o dólar tá caro. Recorde negativo na história do Brasil. Só que custar também pode significar ser difícil, penoso, difícil, ok? Aí ele vai ser VTI, ok? Custou-me entender o erro. Custou a mim entender o erro. Aí, no caso, eu tenho um verbo bitransitivo. Custou a mim entender o erro. Entender o erro é o meu objeto direto, ou seria um sujeito? O que vocês acham? Entender o erro custou a mim. Entender o erro é um sujeito. Custou a mim. Esse a mim é meu objeto indireto. Por isso que a classificação é verbo transitivo indireto e não bitransitivo. Ok? O verbo sublinhado foi empregado corretamente, exceto em aspiro à carreira militar desde criança. Ok, a ideia de almejar. Está craseado. A preposição está junto ali. Dado o sinal, procedemos à leitura do texto? Perfeito. A atitude tomada implicou descontentamento? Beleza, certinho. Não tem way. Prefiro estudar português a estudar matemática? Dúvida, né? Isso gera dúvida. Àquela hora, custei a encontrar um táxi disponível. Custei a encontrar, ok? Tá errado isso. Custei encontrar um táxi disponível, ok? É um verbo transitivo direto. Quer dizer, vale a mim encontrar um táxi. Beleza? Tem que ser um verbo transitivo direto. O verbo chamar. Tá terminando, gente. Vamos lá. O verbo chamar é um verbo transitivo direto no sentido de convocar, mandar vir. Chamem as crianças para almoçar. Verbo transitivo direto, não tem preposição. No sentido de invocar, clamar, naquela figura de linguagem apóstrofe, por exemplo, quando a gente faz um vocativo exacerbado, no sentido de invocar, clamar, ele vai ser verbo transitivo indireto. Chamou por Nosso Senhor. O por é preposição. Só que também tem uma outra aplicação, que é quando você pode ser tanto verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto mais predicativo. Olha que todas essas frases estão certas.
Bianca chamou o amigo feio. Bianca chamou o amigo de feio. Bianca chamou ao amigo feio. Bianca chamou ao amigo de feio. Todas estão certas, gente. Todas, todas, todas. A primeira, no meu ponto de vista, confunde com feio ser uma característica inerente a amigo ou ser um julgamento de Bianca perante o amigo dela. Não confunde vocês também? A mim confunde. Mas é aceito pela gramática. A gramática fala que isso aí, todas essas 4 frases têm a mesma significação. Beleza? Escolha abaixo a exata regência do verbo chamar. Chamamo-lo inteligente, tá certo? Chamamo-lo de inteligente. Chamamos-lhe inteligente. Chamamos-lhe de inteligente. Todas as regências estão corretas. É esse exemplo aqui do verbo chamar. Isso pode ser tanto verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto mais um predicativo. Todas aqui estão certinhas. Ok? Verbo render. O verbo render, no sentido de ter como consequência, ele vai ser um verbo transitivo indireto. As aulas de natação renderam ao ou para o jovem um ótimo condicionamento físico. O verbo render, no sentido de oferecer, prestar, ele vai ser verbo transitivo indireto também. Render uma bela homenagem ao pai ou para o pai no dia do seu aniversário. O verbo ele também pode ser um verbo transitivo indireto no sentido de pronominal. Ele vai significar entregar-se, submeter-se. Rita rendeu-se ao pecado da gula e comeu um bolo inteiro. Rita estava errada? Quem nunca? Ok? Aí ele vai ser um verbo transitivo indireto com traços pronominais, ok? Render-se, não simplesmente render. O verbo prezar. Esse é campeão de erros. Esse é campeão. Eu prezo por uma educação. Errou. Quem preza, preza algo. E isso é campeão de erro em redação. Vai na proposta de intervenção, competência 5 da redação, é campeão de erro. Prezar é um verbo transitivo direto. Significa valorizar, respeitar. A ONU preza a paz e a solidariedade. E não preza pela paz e pela solidariedade. É preza a, ok? Eu acredito que seja novidade para muita gente isso. Porque muita gente fala, prezo por uma coisa. Não, é prezo alguma coisa. Ok? Então, na sua redação, sempre prezar, vai usar prezar, a concordância, a regência se dá de maneira direta, sem preposição. Ok? Primar é o oposto. Primar, sim, tem que ter uma preposição, no sentido de destacar-se, notabilizar-se. Ele é verbo transitivo indireto. Aquela mulher prima pela descrição. Aí sim, o por, enquanto preposição, tem que aparecer conjugado ali. Que a mulher prima pela descrição. Beleza? Levando-se em conta a norma padrão escrita da língua portuguesa, das frases abaixo, a única correta do ponto de vista da regência verbal é: a cidade tem características que a rendem, ao mesmo tempo críticas e elogios, que a rendem. O a é uma preposição. Só que aí deveria ser lhe, né? Que rendem-lhe. Que lhe rendem, no caso, o que puxa. Então, não que rendem a ela, que lhe rendem. Então tá errado, não tem que ser o a, tem que ser lhe. Porque o objeto direto você já tem, críticas e elogios. O a, do ponto de vista do pronome oblíquo, ele funcionaria como objeto direto. Só que como eu já tenho, então tem alguma coisa errada. Deveria ser o lhe. Okay? Para você evitar o estresse, é imprescindível seguir o estilo de vida que mais o interesse. Não, que mais lhe interessa. Interesse a você. A ideia de a você é lhe. Ok? Ou melhor, que mais te interessa, né? Porque é uma conversa, uma segunda pessoa. Ok? É importante prezar não só a ordem, mas também a liberdade. Perfeito. Lembra, prezar é verbo transitivo direto. Não tem preposição. Sua distração acarretou em grandes prejuízos para todo o grupo? Não. Não. Acarreta simplesmente acarreta. Não acarreta em. Acarreta grandes prejuízos para todo o grupo. Alguém precisa se responsabilizar sobre a abertura do prédio na hora combinada. Alguém precisa se responsabilizar acerca da abertura do prédio na hora combinada. Falta um D implícito ali. Ok?
Essa foi a aulinha de regência verbal, tá, gente? É uma aula maçante, você viu que eu até cansei, porque são muitos verbos. E perceba, eu trouxe só alguns. Eu trouxe só alguns que são os principais, que mais aparecem para vocês. Na próxima aula, a gente fala rapidão de regência nominal e resolve mais exercícios. Ok? Belezinha? Aulinha de regência verbal muito importante para vocês deitar e rolar na redação. Próxima aula, parte 2 dessa aulinha, a gente continua. Beleza? Aquele beijo, abraço.